original não foi criada para ser caos. Isso está em Isaías 45:18. Ela tornou-se trevas e confusão por haver sido submergida nas águas. Aí, o que eu entendi? Aí, aqui na outra página, na 19, logo no comecinho aqui fala, esse período de recriação. Aí é que eu, assim, fiquei na dúvida. É recriação, então, porque a Bíblia fala que Deus criou, né? E aí, de repente, Deus recriou depois de ter criado? Como é que é isso? O capítulo 1, e o versículo 1 na Bíblia, ele vai dizer: criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse primeiro versículo aqui do capítulo 1, ele vai falar da terra original. E quando Deus criou ela foi criada uma terra e céus perfeito. Tá? Não era caos, era uma terra original, uma terra que provavelmente não tinha ninguém habitando nela ainda. Os geólogos vão falar que o início da criação da Terra, do planeta, dão-se a 4,6 bilhões de anos. Então, provavelmente, esses anos aí que os geólogos dão, era da criação, do início da criação da Terra, na qual o versículo 1 ele vai falar. Uma terra original, uma terra criada por Deus, que não era uma terra em caos, uma terra em desordem, desorganizada, tá? Era uma terra que de fato era organizada, tá? Aí o versículo 2 já vai narrar outra situação da terra. Essa dúvida aí que tu está tendo. Aí o versículo 2 já vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, né? Então, primeira terra original. Provavelmente os habitantes dessa terra original, antes do versículo 2, eram os anjos. Os anjos do céu que habitavam essa terra, com o arcanjo, que era o regente ali dos céus, e ele ensaiava os anjos nessa terra original. Não tinha ninguém que habitava nela, certo? Não tinha ninguém que habitava nessa terra, nem seres humanos, nem outros seres, tá? Então, na revista, nesse nosso livro, fala que é possível ter habitado ou seres antes de Deus criar a terra. É isso que me confundiu a mente, entendeu? Que seres seria esse? Então, seria os anjos? É isso? A terra original, é isso? Deixa eu procurar aqui onde foi. Eu até tinha marcado aqui, que fala sobre essa recriação. Aqui, na página 19. A palavra criou depois do verso 1 não é usada até o verso 21, onde uma nova ordem de animais aquáticos entrou em existência. Aí a palavra haja luz é usada da mesma forma como nós dizemos acende a luz. Ele está ensinando, aqui o que eu entendi é que tinha animais antes da terra ser criada, entendeu? Então, assim que bateu isso, porque então a Bíblia ela não conta sobre essa criação, é isso? Ou é o livro que a gente não pode ir? Tu tá falando que da primeira terra, tu tá falando? Não, assim, tá falando aqui, a terra caótica, que está no tópico 2 aqui da página 18. Fala terra caótica, né? A terra original não foi criada para ser caos, né? Mas ela tornou-se em trevas e confusão por haver sido submergida nas águas. Aí já dá uma incerteza aqui. Ela tornou-se trevas e confusão por haver sido submergida nas águas. Não entendi, entendeu? Aí tá, essa já é uma dúvida também. Do período glacial tem sido achado muitos restos de animais, mas nunca foram achados restos de homem. Ou seja, subentende-se que ele está querendo dizer que tinha animal nessa terra caótica, entendeu? E aí? Vamos voltar aqui para a primeira parte. Gênesis 1.
Eles falam dos céus e da terra no sentido original, certo? Quando Deus criou. Então, ele não criou para ser caos. Ele criou para ser uma terra organizada, certo? E aí, Deus ele vai criar os seres humanos, depois já que ele reorganiza essa terra, tá? E isso vai novamente, por quê? Porque quando o texto está mostrando para nós aqui que quando Deus ele criou a terra para ser habitada, tá? Para não ser vazia. Isaías está falando isso. Nem para ser desordem. Deus não criou nada desorganizado. O que causou essa desorganização? Provavelmente, com a queda de Satanás, com a terça parte dos anjos, né? Ele cai na terra original que Deus criou, e aí, com isso, o que acontece? Ele destrói aquilo que ele criou, aquilo que ele tinha feito antes, uma terra original, uma terra que estava tudo em ordem, inclusive esses animais que está falando aí, porque a terra ela ficou submergida nas águas devido a essa desordem aí que causou a queda do inimigo. Provavelmente tenha sido ele, né? As pessoas dizem que foi um asteroide. E Jesus vai falar no livro de Lucas que ele viu Satanás cair do céu como uma estrela. Então, com o impacto da queda dele, desorganizou a terra original que Deus criou. Aí matou os animais anteriores, que já existiam, através desse acidente aí que foi causado pelo inimigo. A dúvida a terra foi submergida nas águas, então virou um caos só, uma escuridão só, um abismo só, E aí o que aconteceu? Nesse período aí de caos, Deus ele aparece refazendo tudo, reaparecendo tudo que foi submergido pela destruição, entendeu? Por isso a recriação, no caso. Por então, isso por isso a recriação, no caso, né? Isso. Tá, entendi. Aí Deus ele vai falar no versículo 8, já dando uma palavra de ordem, né? No versículo 3, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, já na segunda criação já não havia mais vida. Por quê? Por causa do caos, que o adversário, ao cair, ele destruiu tudo, E Isaías vai dizer que Deus, quando ele cria, ele não cria para ser desordem, não cria para ser vazia, ele cria para ser habitada. Eu vou ler o versículo 18 aqui do 45, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, provavelmente os primeiros habitantes da terra original foram os anjos, Aí, logo após, ele vai fazer os seres, Porque a gente vai observar aqui que foi achado, até um dia desse estava passando no jornal, não sei se foi no Ceará, que acharam restos mortais de um dinossauro. Passou a semana passada, isso aí. Então, através desses fósseis arqueológicos, a gente vai observar que existiu animais grandes, como os dinossauros, e assim por diante. Lá em Nova Olinda, no Cariri do Ceará, que se tem isso, fósseis gigantescas lá. Eu conheço o museu de lá, de Nova Olinda, né? Lá tem fósseis mesmo, bem gigantescas mesmo, originadas do tempo antigo mesmo. Remotos, né? Então, eles fecharam numa caixa para preservar, para ninguém tocar. Isso. Então, Fabiane, né? Sim. Tirou a dúvida ou ainda está com dúvida?
Não, na verdade, sobre essa situação, não, tá? Então faz sentido aqui quando fala, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Então, porque habitava os anjos, então é sentido ter o Espírito Santo de Deus, é isso? Nessa segunda formação, quando diz que o Espírito Santo ele pairava, aí já os anjos eles já não habitavam. Por quê? Porque esses anjos que eram os primeiros, que foram os primeiros habitantes da terra, eles justamente se rebelaram, que foi o Satanás com a terça parte, eles caíram sobre a terra, né? E aí eles deformaram a terra, então a terra ficou coberta de águas. E para que não houvesse uma proporção maior de água e desorganizasse mais ainda, o Espírito Santo ele pairava, isso aqui, ó, ele ficava movendo-se sobre as águas, para que não houvesse descontrole maior, controlando tudo, entendeu? Então já estava desorganizado. Já, aqui no versículo 2 já estava uma terra desorganizada por causa da catástrofe. Uhum. Mas dúvida? Amém. Já sanou a dúvida. Pois é, então o capítulo 1, versículo 1 é um tempo, tá? Que foi criado do versículo 1 até o versículo 2, já vai milhões e milhões de anos, passa, até Deus reaparecer para recriar novamente, fazer com que a terra novamente ela viesse a ser organizada novamente. Maranhão. Ó, os fósseis encontrados, olha só. Então são comprovações arqueológicas, né, científicas, que de fato existiram animais grandes. Então, veja bem, quem já assistiu aquela novela Gênesis no começo? Eu sei tudo de Gênesis. Dá para pregar em cima da novela, né? Dá, não, sei tudo. Olha aqui, ó, eu tenho uma fósseis aqui, ó, lá diretamente do Nordeste, aqui, ó, prova. Olha, nós temos um arqueólogo aqui, ó. É um peixe, lá do Nordeste. Eu não conheço. Nós temos um arqueólogo aqui com a gente na aula, ó, olha só. Rapaz. A gente comia muito esse peixinho aqui. Essa é uma pedra mesmo, uma fóssil que eu trouxe lá do Nordeste, né? Lá da cidade onde eu nasci. Olha só. Cariri. Interessante. Que bênção, né? Que bênção. Então vamos lá. A terra original não foi criada para ser um caos. Já foi visto isso aqui? É 25. A gente vai ficar por aqui mesmo. Amém. Tira a foto a próxima vez e mostra para nós. Então vamos avançar aqui. Amém. Primeiro dia. Aqui é da recriação, né, Fabiane? Que tu já estava falando, né? Foi recriado tudo de novo. Sim, sim. Que no primeiro foi destruído pela queda dos demônios, né, de Satanás. A gente pensa que tenha sido isso que causou o caos. Aí no primeiro dia, Deus ele vai criar novamente, né? Usando a palavra haja. O versículo 1, versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Então essa luz aqui que foi criada no primeiro dia não está se referindo ao sol, certo? Está se referindo aos pequenos fagulhos de luz, de energia. É igual quando a gente está no escuro, acende a luz, a gente não fala isso?
Ele daí risca o fósforo, acende a lamparina e aparece a luz. Do mesmo jeito, no momento que Deus disse haja luz, apareceu os pequenos fagulhos de luz. É uma coisa interessante. É igual você estar num lugar escuro, aí você olhar para um monte de vagalume e ver aquele monte de luz do nada. Segundo dia, a obra deste foi dita e foi de colocar o firmamento, chamado céu, ou atmosfera, ao redor do planeta. Então, o céu, ele foi criado no segundo dia. Apareceu o firmamento, que é o céu que a gente vê. É uma coisa muito interessante, como é que formou isso apenas de uma palavra. Surge, né? As nuvens, a atmosfera, a gente vê ali a formação das nuvens. E uma coisa tão interessante a gente saber que as nuvens estão cheias de águas e como é que elas permanecem no ar, né? E o vento, quando bate, corta elas e derrama a água. É uma coisa muito interessante. Vamos lá. No terceiro dia, a superfície da terra transformou-se em grandes montanhas e enormes vales. Aqui, irmã Fabiane, a gente vai observar na tua colocação, é muito importante a tua colocação, que de fato a gente vai observar que parece que só há 25% de água, né? De terra no mundo, né? O resto tudo é água, não é assim? Sim, verdade. 25% de terra e 75% só água. De água, né? Eu já ouvi falar disso aí também. Isso, então a gente vai observar que a terra estava submersa na água, e quando Deus ele disse haja, a terra, então a água ela foi recuando e aparecendo as montanhas. Aí foi aparecendo as montanhas, depois que as águas foram se separando, formando assim os mares, enormes vales nos quais as águas recolheram-se, formando os mares. Então, os mares são a proporção de água menores, né? Os rios também, e os oceanos já são proporção de águas maiores, mais águas, né? Então, no momento que Deus ele dá essa palavra, aí as águas elas se ajuntam em um único lugar e aparece a terra. Isso no terceiro dia, a superfície da terra aparece. A submersão da terra na água não destruiu essas sementes. A evidência do resto fóssil de vida vegetal nos estados da terra prova a existência de plantas antes dessa calamidade. Aqui a gente vai observar que apesar de a terra original, quando foi caotizada, destruída, as sementes nelas permaneceram. Elas permaneceram. E aí quando Deus ele vai fazer trazer à existência novamente as árvores, as sementes elas vão brotar novamente. Quarto dia, esse dia viu brilhar o sol, a luz e as estrelas. Primeiro, para reinar sobre a terra, a lua e as estrelas, sobre a noite, dia e noite, anos, estações, resultaram disto, e o tempo teve o seu início. É interessante que a gente vai observar que até o sol, ele veio aparecer de novo, porque quando Deus ele criou a primeira terra, foi destruída, tinha já o céu, tinha já tudo. E aí a gente vai entender que é verdade, por quê? Porque tem dia que o sol não aparece. Não é assim? O dia o sol não aparece. Então, tem continente aí no Antártico que lá é frio direto. Quase não tem pessoas morando lá, somente pesquisadores.
Lá o sol não aparece. Mais de 6 meses, né? Sem o sol aparecer, né? Sem o sol aparecer. Então aqui quando Deus ele dá a palavra haja, né? Os luminares, Deus primeiro fez o sol para, né, governar o dia, e a lua à noite. É muito interessante isso. Se nós for analisar o caos que foi causado pela queda, fez desaparecer a lua, as estrelas, fez desaparecer tudo. Mas Deus reconstrói novamente. Amém? Amém. Quem? Pode perguntar, cadê ela? Ah, tá, ela está ali de perto da irmã. Aí, quem quer perguntar? Não quer, Valéria? Meus irmãos, o tempo é muito pouco, ó. Dá para nós ir até meia-noite. Quem quer perguntar? Alguém quer perguntar? Aham. Aí vai ficar parecendo uma faculdade mesmo teológica, né? Porque quando você vai para lá, você entra às 7 e sai 10 horas, quase 11 horas. Pois é, vai ter uma faculdade que você quiser. Ei, uma pergunta. Na próxima aula a gente já vai responder o questionário? Ou vai terminar esse resumão? Concordo. Até porque é uma prova, né? Esse daí, quando a gente faz do gabarito, é uma prova, então não é. Eu acho que a pessoa tem que ser honesta consigo mesmo, né? Em colocar e responder, né? Eu penso, eu penso o seguinte, que a gente pode ter mais, a minha opinião, tá? É que a gente deveria, assim, ter mais uma aula, porque a gente não vai conseguir concluir isso tudo. E não adianta nada a gente correr, de se desesperar sem aprender, para depois aí dizer, não, só porque tem que terminar. Não, eu acho que a gente está aqui para aprender. Então, eu acho que a gente tem que esmiuçar mesmo, falar sobre tudo mesmo que está aqui no livro. Então, talvez nem uma próxima aula, eu acho que ainda a aula que vem ainda é pouco, porque ó, a gente estudou até agora 2 capítulos, né? Vamos para o terceiro. E são 11 capítulos, né? Então, assim, eu penso que a gente vamos fazendo, né? Vamos procurar aprender mesmo sem ter aquele desespero de terminar. Eu acho que, assim, se fizer um livro desse por mês, já está valendo, né? Eu acho que é uma vez. Pois é. É isso aí. Amém. Então vamos. Aí vocês veem aí como é que vocês vão fazer as provas, tá? Gabarito.
Márcia, me dá cola. Vocês já leram quantas vezes o livro? Eu li uma vez inteiro. Eu li 3. Teve uma Eu irmã li que já só leu três. uma. Eu li Três, só uma. Uma e não eu estou concluí. na vantagem, tá? Eu peguei o livro ontem. E são 11 capítulos, né? Então não tem como dar só hoje. É, Creio eu que teria que ter, Pelo teria menos que mais ter 3 aulas. outras aulas. Concordo. isso. Então vamos avançar. Isso, é só. Você pode até interromper, ligar o microfone aí e pode interromper. Eu quero Então fazer uma vamos lá. pergunta, mas é direcionada à Mata Patrícia. Essa arte rupestre aí atrás da tua cabeça aí. Já sei que foi artista. Essa garotinha que fez, ó. Ah, Essa garotinha que fez essa arte. olha, legal, ó. É É não, irmão, não é abstrata. legal não. É É sim. abstrata, arte abstrata. Aí é nível de faculdade aí, né? Então posso Isso aí. avançar? Sim. Então vamos lá. No quinto dia, Deus criou as aves dos céus, né? E a gente vai observar que ele recriou, ele fez de novo, né? Que as primeiras foram destruídas, a catástrofe foi grande, né, irmãos? A queda, que os cientistas dizem que foi um meteoro, mas não foi. Biblicamente foi o próprio diabo que ele foi lançado por terra, né? E deu essa calamidade toda na terra. Deus veio e recriou tudo de novo. Então, no quinto dia, Deus criou as aves dos céus e os peixes no mar. Isso indica que a vida animal foi destruída pela calamidade que sobreveio na terra original. Restos fósseis de aves e de animais naquele período continuam a ser descobertos em diversas partes da terra, até hoje, né? Como foi mostrado ainda agora aí. No sexto dia, a obra foi dupla, né? Incluiu os animais terrestres e o homem. Então, no sexto dia, Deus ele cria os animais. E os animais eles surgem do pó da terra, né? Da terra. Só que quando foi no mesmo dia, Deus já vai criar o homem, não com a palavra haja, mas ele vai reunir a Trindade e vai dizer façamos. Aí essa palavra aqui ela já vai indicar na terceira pessoa, já vai mostrar a Trindade. Façamos o homem, nossa imagem, a sua e a semelhança. No sexto dia, o fato de que foram criados segundo a sua espécie, a expressão que se repete 6 vezes mostra que não evoluíram de uma só espécie. Então a questão de que o homem ele evoluiu de uma só espécie, né? Ali surgiu a célula, aí depois veio as algas e outras coisas até chegar no macaco, aí do macaco veio o homem. Isso aí cai por terra porque a Bíblia vai repetir 6 vezes a palavra façamos o homem, a mulher, conforme a espécie. Então, cada animal tem uma espécie, tá?
Cada animal tem a sua espécie. O macaco, ele tem a sua espécie e nós não surgimos, né, melhor dizendo, do macaco. Falando sobre isso, lembro-me de um jovem que ele estava na escola e de repente o professor falou que eles vieram do macaco, né? O ser humano veio do macaco. Aí o aluno falou: professor, a gente não veio do macaco, a gente foi criado por Deus. A gente foi criado por Deus. Então aquele professor começou a questionar e dizer que ele tinha sido surgido a partir do macaco. Aí o aluno pegou e falou: professor, o problema da sua família é da sua família, nós viemos de Deus. Então aquele professor, ele ficou muito chateado. Amém? Não tem como, né? Nós sabemos que nós somos ou fomos criados por Deus. Esse assunto ele é muito profundo, né? Se a gente for entrar nesses méritos aí, tem aqui um livro que ele destaca sobre a evolução. Não sei se vai dar para vocês verem aí direitinho. Tá dando para ver? Tá não, irmão. Apaga, quando o senhor tenta mostrar, apaga. Apaga, é o efeito, o efeito que o senhor tá usando aí, apaga. Ah, tá. Tem que tirar o efeito, Aí tá funcionando. Agora tá aparecendo. Quando o senhor coloca na sua frente. Assim some. Tá dando para ver? Essa é uma imagem que mostra a teoria da evolução. Então vamos aqui avançar. O fato é que há um golfo intransponível entre mais baixa classe do homem e a mais elevado tipo de animal. Golfo que a ciência nunca conseguiu transpor e nunca conseguirá achar o elo entre o homem e o macaco. O fato de que todas as diferentes espécies de animais foram criadas separadamente prova-se pelo fato de que quando estas são cruzadas, a posteridade é sempre estéril. Aí ele coloca aqui um exemplo, isso, aí dá para ver melhor, né? A teoria da evolução. Mas isso não tem como a gente aceitar, porque toda vez que vai, como diz aqui o texto, né? Quando vai colocar para cruzar, por exemplo, ele bota aqui um exemplo, quando o cruzamento do jumento com a égua vai produzir a mula. E a mula, ela vai sempre ser estéril, ela não vai ter capacidade de produzir. E o homem, quando ele se relaciona, ele sempre vai produzir. Aí a gente vai já entrar no outro lado aqui do homossexual. Por exemplo, botar dois homens, como diz um certo pregador, numa ilha para reproduzir, não tem como. Então a gente vai observar que todas essas teorias, elas se chocam com as escrituras. Então vamos lá. Prova-se pelo fato de que, quanto as diversas raças se cruzam, a sua descendência não é estéril, mas sim fértil. Isso desfaz o argumento de alguns de que a raça branca veio de Adão. Nem tampouco foi Adão criado como um nenenzinho, né? Então a gente vai observar aqui que quando Deus ele criou o homem
do pó da terra já fez um ser adulto, né? Já um ser adulto. Então, o Adão, quando ele foi criado por Deus, não foi criado como um nenenzinho, não. Já foi criado como um ser adulto. E depois, a mulher, a Eva. Amém? Vamos avançar devido ao horário. Aqui também, antes de nós entrar no próximo, nós vamos observar que o homem, quando ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, um homem inteligente. Aí a gente vai observar que eles eram tão inteligentes que criaram os primeiros instrumentos musicais, eles criaram os grandes barcos, por exemplo, a Arca de Noé. Então eram homens que tinham muita inteligência, né? Lembrando que quando Adão ele foi criado, no sentido original, antes do pecado, ele era 100% inteligente, santo, puro. Sua inteligência era 100%. Alguns dizem que a gente usa apenas 10% da nossa inteligência hoje. Agora imagine se a gente conseguisse usar 100%. Como Einstein e outros cientistas aí. Vamos lá. Capítulo 3, século antediluviano. Nós vamos ter só essa aula mais, né? Só esse vídeo agora, né? Depois que encerrar, só a próxima aula, né? Então vamos lá. Daqui a pouco vai se tornar muito cansativo. Vamos lá, século antediluviano. Esta época da criação do homem até o dilúvio divide-se em duas dispensações: o da inocência e da consciência. Então, o século antes do dilúvio, ele vai da inocência, né? No caso, o homem, quando foi criado, sua inocência, ele poderia até, vamos dizer assim, se ele falhasse, se ele fizesse alguma coisa, ele faria mais na sua inocência, porque ele não sabia o que era o bem ou o mal, tá? E aí esse período antediluviano ele vai da inocência até da consciência do pecado, que agora ele tem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, depois que comeu da árvore, do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, então tem a consciência. Tá? Então ele vai até esse período aí. Como já vimos, uma dispensação é um período probatório moral. Deus constituiu o homem dotado de livre vontade. Sequentemente, aquele livre vontade precisa ser provada para ver se alinhar ou não com a vontade de Deus. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, e Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua vontade existiram e foram criadas. Aqui temos o verdadeiro propósito de Deus em ter criado o universo sobre o qual Jesus reinará eternamente, e de que ele será excluído e de que será excluído de tudo que se achar em desarmonia com ele. Deus não nos criou como um brinquedo mecânico, em que a gente dá corda e solta, mas ele nos fez com capacidade de poder e para o amar e glorificar, e para que a nós e por nós ele se revelasse. O grande propósito da existência do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Então a gente vai observar que Deus, quando ele criou o homem e a mulher, criou para que o homem viesse glorificar o Senhor, aí andasse de acordo com a sua santa vontade. Amém? Vamos lá. Em Isaías 66:12 e Isaías 56:15, lemos que Deus se deleita com os filhos dos homens. Satanás falhou na sua prova
e desde a sua queda tem sido inimigo de Deus e de todos os planos de Deus. O homem, a nova criação, por causa das razões aqui expostas, precisam ser provados. Então essas dispensações servem para provar o homem, para ver se o homem de fato ele consegue obedecer a Deus através das dispensações. Em certos pontos, as dispensações têm alguma semelhança entre uma e outra. Cada uma tem uma palavra-chave que nos revela a condição moral durante esse período, ou condição probatória, né? Disso, cada um demonstra claramente o propósito de Deus, começando com a nova revelação. Cada uma também manifesta a desobediência do homem contra essa revelação, bem como a separação entre os obedientes e os desobedientes. Vê-se em degeneração moral da linhagem do mal e mais tarde uma desintegração da barreira entre a linhagem do bem e do mal, que termina com uma apostasia quase que total. Por fim, vem o juízo de Deus. Estas são as linhagens gerais, ainda que haja certas exceções. Dispensação da inocência, condição do homem. O homem é senhor e cabeça da nova criação. Criado à imagem de Deus, Adão é cópia, Cristo original. O homem foi dotado de inteligência extraordinária. A sabedoria veio pela intuição e não pelo estudar, uma vez que as circunstâncias eram todas favoráveis. Sobre a criação da mulher, escreve Matthew Henry, grande comentador da Bíblia: a mulher foi feita não para ser a cabeça, não da cabeça, mas a mulher foi feita não da cabeça para ultrapassá-lo, o homem, né? Não do pé para ser pisada por ele, mas sim do seu lado para ser protegida por ele, e de perto do seu coração para ser amada por ele. Esse é o propósito de Deus ter criado a mulher, ser auxiliadora, né? Vamos lá para a parte B. Aliança de Deus com o homem. Aliança edêmica. Vamos lá. Como é conhecida, concedeu ao homem plena inteligência, intuição e capacidade administrativa, pelas quais Adão podia reger toda a criação. Então a gente vai observar aqui que quando Deus ele cria Adão, ele dá uma autoridade para ele dominar toda a criação. E a gente vai ver que quando Deus ele cria o homem, os animais eles obedeciam, né, ao homem. Eles eram seres que, vamos dizer assim, eles tinham um certo receio diante do homem, porque Deus criou o homem para dominar. Temos 10 minutinhos só. Vamos avançar aqui. Esta aliança estabeleceu certas obrigações da parte do homem, quais sejam: encher a terra, comer só das ervas e dos frutos, guardar o jardim, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo a única proibição era necessária, porque o homem constituído livre de vontade, só assim podia ser provado com respeito ao mandamento divino. Amém? Então, são situações que a gente observa que acontece ainda com a gente, né? Essa livre vontade, esse livre arbítrio que Deus deu a Adão, ali rege a nossa vida até hoje. Deus criou Adão e Eva, deu a ele livre arbítrio, disse: olha, de todas as árvores, os frutos, já falamos isso, você vai dominar todos os animais, vai reger, vai governar. Porém, se ele desobedecesse, ele perderia isso. E foi o que aconteceu.
Vamos ver aqui a falha do homem. Gênesis 3, do 1 a 9. Tentada por Satanás, a mulher nutriu dúvida acerca da bondade de Deus, a qual ela acrescentou as palavras: nem tocarei. Satanás então desafiou-a com esta afirmação: não morrereis. Ela acreditou, comeu, deu também ao homem, e comeu e transmitiu o pecado para toda a humanidade. Uma observação importante aqui, irmãos, não sei se todos estão ouvindo, essa é uma observação muito importante, porque a gente já ouviu, até eu mesmo já falei sobre essa questão, é que no momento da tentação, Eva estava só, né? E dando uma pesquisada, dando uma observada, eu fui ver que de fato Eva não estava só, ela estava mais o esposo perto da árvore, no momento da tentação. Por quê? Porque se você for observar depois, você vai ver que ela pegou do fruto e logo em seguida ela deu para o marido. Se ela deu o fruto, ele estava perto, né? A pergunta é, mas por que ele não evitou? Por que ele não interferiu? Por que ele ficou calado? Provavelmente ele não interferiu, talvez por não ser timidez ou alguma coisa semelhante, que o autor ele vai tentar descrever essa questão aí. E por que não foi Adão que foi tentado? Alguns comentários dizem que a mulher ela tem uma tendência maior em ceder a essas perguntas, a essas seduções. Ela é mais curiosa e vai por aí afora. E essa tentação provavelmente ela não foi de noite para o dia. Talvez vários dias já tinha vindo acontecendo essas coisas aí, né? E aí Adão recebe essa instrução de não comer, depois ele só passa para ela. Quem recebeu a instrução diretamente de Deus foi Adão, e depois ele só instruiu ela. Provavelmente ela cedeu por causa disso, porque ela não estava ali no momento da instrução que Deus deu a Adão. Então, se ela tivesse no momento da instrução que Deus deu a Adão, ali, o impacto seria maior da proibição. Essas são especulações que a gente tem que analisar, né? E aí, ela dá esse ouvido, ela alimenta a dúvida no coração. Deus falou, não podeis comer. Mas ela acrescenta, a mulher ela acrescenta uma palavra que Deus não falou, não tocareis. Deus não disse para não tocar na árvore. Deus apenas disse para ela não comer da árvore. Certo? E ela acrescenta que Deus tinha dito para ela, né? Não tocareis. Não podia tocar. Só que você sabe que um toque fala mais alto do que uma palavra. Vamos pensar aqui num homem ou uma mulher, num lugar que, vamos dizer que eles são amigos. Eles estão num lugar ali sozinhos, A química é forte, não é assim que os pessoal dizem? Então, é mais suscetível a essas questões aí. Então, a mulher, a parte sensível dela, a gente aprendeu isso, que é o ouvido. Então, ela ouviu, se interessou por aquilo ali, e Adão poderia ter... Eu acho interessante porque, assim, quando ela foi falar lá com Adão poderia ter evitado, né? Não ter comido ao menos. Mas ele caiu logo também, oh meu Deus. Aí é o que eu digo, que é os homens que não mandam na casa, entendeu? Por isso que aqui em casa meu marido manda, porque essas coisas aqui... E ela poderia ele já entrar, entendeu? E dizer, né? Não, você comeu, tá errado. Peraí, Deus, minha mulher comeu, e agora? Né? Aí a gente pagou por tudo isso aí. Pois é. Parabéns aí Como é o nome do teu esposo? Xavier. Parabéns, Xavier, pelo comando aí, viu?
Ah, pois é. Pois é, né? Uma atitude boba E, essa, né? e de acordo com. Ele está jantando, aí eu coloquei aqui para ele escutar um pouquinho a aula enquanto eu faço companhia para ele aqui na mesa. Tá dando Ele para chegou agora do trabalho. tá dando para ver normal aí a minha meu rosto aí ou tem alguma coisa interferindo? Agora tá, não tava, mas Ah, agora deu. é por causa do livro aqui que tá É. atrapalhando. Então, por exemplo, ó, esse manual aqui, tá dando para ver ele? Eu vou colocar o celular em pé, acho que é isso que tá É isso, atrapalhando. pastor. Apareceu agora, peraí. Tá dando para aparecer? Tá dando para ver? Viu? Manual Manual do Pentateuco. Pentateuco. Dá. Isso. Tranquilo, O dá para escritor ver. desse livro aqui, ele vai mostrar que Adão estava perto na hora que a serpente começou a falar. Igual a Fabiane falou, por que, que ele não pulou na frente e interferiu? Se é ele que é o cabeça. Tinha que agir igual o Xavier. Pois é. Com certeza, meu marido estaria lá em cima, lá, sem deixar isso acontecer, né? Sem fazer o quê? Fabi, deixa o Xavier em paz. Olha, Está ótimo dessa forma, tá ótimo. eu gostei dessa forma. Para mim ia ser ruim se eu não tivesse internet, mas agora eu tenho, né? Graças a Deus. Então dá para poder ver bem, deu tranquilo para aprender. Beleza, para mim tranquilo. Pode ser. Bem, Algumas coisas, ok. algumas coisas aqui que faltou dar mais uma ênfase, tá? Eu peguei o livro ontem. Eu consegui dar uma estudada só depois das duas que eu peguei o livro, dei uma observada. Então dá um descontozinho aí, tá, professor? Tá ótimo. Parabéns. Tá Então, bom. cadê a. Então veja bem uma coisa. Quando vou adiantar algo aqui importante aqui, é sobre a escada. Primeiro, a escala. Ela viu, né, a fruta. Aí o que que aconteceu? Ela cobiçou. Veja que a janela da alma é os olhos, né? Assim, Sim. você vê aquele fruto bonito, né? Eu quero comer esse fruto. Só que tem fruto que é proibido. Você não pode querer pegar aquele fruto ali. E ela